Que felicidade, que sentimento positivo no meu coração. Tenho certeza que você está sentindo a mesma coisa. Se não está, deveria, porque o Santos praticou o esporte futebol, o Santos venceu e convenceu e ganhou um clássico, mais um, segundo dessa era Vojvoda. Já tinha vencido São Paulo e agora vence o Corinthians também. Santos 3-1, uma partida convincente, onde tivemos muitos pontos positivos para a gente destacar aqui. Quero que você, junto comigo, fale aqui o que você gostou. Quem foi o destaque do jogo? Porque eu quero começar por essa parte. Destaque do jogo, o craque do jogo. Porque quando o coletivo do Santos funciona, é difícil a gente apontar apenas um jogador que se destacou. O coletivo hoje do Santos foi muito bem. Tivemos um Barreal, que na minha opinião foi o melhor em campo, não só pelo gol, não só pela assistência, mas pela participação, pelas construções de jogadas que ele ajudou o Santos a realizar, principalmente na primeira etapa, né? No segundo tempo, antes dele ser substituído, teve uma certa queda de rendimento, o que é normal, né? Por conta da intensidade que foi aplicada no primeiro tempo. Mas eu gostei muito do Barreal, gostei do Roleiser. Roleiser fez algumas jogadas interessantes, só que aí quando ele tocava, né, acabava não tendo o andamento que a gente imaginava da jogada para converter em gol, mas gostei do Roleiser e faz o gol, né? Interessante, inclusive, a atitude do Guilherme de deixar para que o Roleiser cobrasse e fizesse o golzinho dele com a camisa do Santos. Zé Rafael, que abre o placar, muito bem posicionado na hora do escanteio, subiu livre, chegava em outras oportunidades para pisar na área, para ser uma opção de finalização. Gostei muito, muito. Igor Vinícius, achei bem participativo pelo lado direito do Santos. O João Schmidt, gostei. O Guilherme já foi melhor do que nos últimos jogos. Vejo muitas coisas positivas para a gente falar dessa partida contra o Corinthians. A cornetada, e vai ser uma cornetada rapidinho aqui, tá? Só pra gente registrar aqui, caso quem não tenha acompanhado a partida ficar a par do que aconteceu. O gol do Corinthians, o gol do Ranieri, né, após uma cobrança de escanteio, para mim teve uma falha defensiva. O Ranieri não pode subir livre da forma que subiu, tá? Então essa é a minha corneta no vídeo de hoje. E também depois vai ter uma pro Vojvoda, mas uma cornetinha do bem, uma cornetinha do bem. Mas voltando aqui, foi um Santos que, contra o Ceará, por exemplo, eu lembro de ter reclamado bastante que era um Santos que estava lento, era um Santos que não levava perigo ao adversário e era um Santos que não fazia marcação-pressão. O Santos teve esse período de data FIFA e acredito que fisicamente o Vojvoda conseguiu recuperar esses jogadores a ponto de voltar a fazer marcação-pressão. E obrigava muitas vezes o Corinthians a devolver a bola para o Santos. Como assim devolver? É um Corinthians que se livrava da bola, né? Não conseguia sair jogando porque ficava sufocado pelos jogadores do Santos fazendo essa marcação-pressão, principalmente no primeiro tempo. Eu até falei no meu vídeo que eu mandei pro pessoal do GE que poderia ser uma hipérbole, mas não me lembro de um jogo do Santos tão bom como nós tivemos nesta quarta-feira em Vila Belmiro, diante do Corinthians. Deu gosto de ver o Santos jogar, sabe? Fui muito feliz assistindo o jogo de hoje e as oportunidades construídas do time santista. Antes da gente continuar aqui falando da partida, só para fazer um lembrete bacaninha para vocês, que é a garrafinha da Golcase, que foi minha parceira, viu? Assistiu o jogo, tomava um golinho, assistiu o jogo, tomava um golinho e manteve geladinha por mais de 2 horas. É 24 horas que ela mantém a sua bebidinha gelada. Então, logicamente, 2 horinhas é nada, né? 2 horinhas, ela tira de letra para manter a água geladinha aqui. Então, garanta a sua garrafa, o seu copo térmico, a sua capinha. Agora que o Peixão venceu, sai comprando tudo do Santos com o cupom GOLNAJLA lá na Golcase, tá bom? Aproveita que a gente está com o nosso cupom dobrado em desconto. Bom, dada essa dica maravilhosa da Golcase, continuando para falar sobre a partida. Durante a semana, esse período de data FIFA, a gente sempre falava, né, da importância de vencer o Corinthians para você se distanciar do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Santos depois vai ter a partida contra o Vitória para se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento.
E atualmente o Santos tem 31 pontos, e essa pontuação é interessante até olhando na ótica do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians tem 33 pontos. Então o Santos se aproxima do Corinthians. O Atlético Mineiro, que jogou com o Cruzeiro e empatou em 1-1, também está com 33 pontos. O Internacional, que foi derrotado para o Mirassol, tem 32. Então o Santos chega ali nesse bolo, o Corinthians está na 12ª colocação, de pontuações bem próximas. Então, para começar, quem sabe, caso vença o Vitória na próxima rodada, começar a pensar numa Sul-Americana, por que não? Porque se o Vitória não vencer o Bahia nesta quinta-feira e o Santos vencer o Vitória na próxima segunda, são 9 pontos de diferença. O Fortaleza foi derrotado pelo Vasco. O Juventude vai jogar com o Fluminense no Maracanã. Então, é uma rodada, essa e a próxima, que pode ser incrível para o Santos, para dar tchauzinho para essa briga contra o rebaixamento. Mas, voltando aqui a falar sobre o jogo, o segundo tempo foi o Santos que teve uma caída de intensidade, o que eu acho normal, tá? O que eu acho normal. Como eu disse, é um Santos que foi muito intenso na primeira etapa, mas no segundo tempo, até pelas mexidas do Corinthians, ele coloca, o filho do Dorival coloca o Memphis e coloca o Garro, então deu ali uma crescida em termos de criação de jogadas e um pouco mais de volume, né, pro Corinthians. E eu acho, e aí vem a minha outra corneta, que o Vojvoda demorou muito para mexer no Santos. Ele só vai fazer a primeira alteração aos 25 do segundo tempo, que ele coloca o Vitor Hugo e o Bom Tempo e tira o Barreal e o Roleiser. Depois ele faz, aos 40 minutos, coloca o Robinho e o Arão no lugar do Lautaro e do Zé Rafael, e aos 46 ele coloca o Cabadeiro na vaga do Guilherme. Então acho que dava para ter antecipado um pouco a saída do Barreal ou a saída do Roleiser. Não que eu não estivesse gostando da partida dos dois, tá? Não entendam nesse sentido. Mas se ele entendeu que era para manter o time no mesmo nível, talvez pudesse antecipar essas trocas, porque o Barreal e o Roleiser já não estavam com a mesma intensidade da primeira etapa. Não acho que o Bom Tempo entrou tão bem assim. Talvez tenha sentido a falta de ritmo de jogo, mas é um jogador que eu gosto bastante, acho que vai ser importante nas próximas rodadas. A mesma coisa o Vitor Hugo. O Robinho, eu acho que devia ter entrado antes, né? Devia ter entrado antes. Acho que a partida pedia um Robinho mais cedo dentro do jogo. O Ilharão finalmente entrou, né? Jogando ali uns 10, 11 minutos, né? Cabadeiro entrou no finalzinho, enfim, foi um Santos que no segundo tempo teve o gol do Roleiser, e mesmo com o Corinthians crescendo um pouco de desempenho, não foi um Corinthians que foi suficiente, né, para empatar, para virar o jogo. Então foi um Santos que conseguiu equilibrar bem essa partida na segunda etapa. E é isso, é questão anímica extremamente importante essa vitória dentro do Clássico. Espero que continue assim. Não seja uma montanha-russa, né? A gente fica aqui feliz, depois acaba caindo a expectativa. Espero que isso seja mantido, mas que bom que a data FIFA foi importante para o Santos. A gente percebeu um Santos também em bolas paradas com algumas jogadas ensaiadas, principalmente o Barreal no escanteio. Então, tô feliz que eu tenho muitas coisas positivas para falar aqui para vocês. Deixei só umas cornetinhas assim, né? Só para dizer assim, não foi tudo 100%. Mas foi quase 100%, tá, Vojvoda? Quase 100%. Mas muito feliz com o resultado. Partidaça do Santos. Poderia ter vencido por mais, inclusive. Quero saber de vocês qual foi o destaque do jogo do Santos, quem foi o melhor jogador do Peixe. Me conta aqui nos comentários. E vitória merece like, merece hype e merece a sua inscrição. Então deixa aqui pra gente mandar esse vídeo para mais torcedores do Santos. Grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!